Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ e o Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. Estamos de volta com elas e com a doutora Simone Luna. Doutora, com problemas agudos, já teve casos do paciente deixar de tomar aquela medicação, aquele remédio, aquela medicação alopata, né, que você diz, né? Pela homeopatia? Sim, sim. Essa também é uma das grandes questões, principalmente com os colegas, que nos casos agudos a homeopatia funciona, né? Então, crianças com asma, crianças com... não só criança como paciente adulto também, você pode sair da sua crise de asma somente com a homeopatia. E por isso que eu sempre peço para os pacientes que sempre qualquer intercorrência ele nos comunique. E lógico, quando é preciso, eu peço para que, se eu não estiver aqui em Maceió, eu peço para que o paciente vá a algum serviço de emergência para poder ser auscultado e daí a gente tem uma ideia de como aquele paciente está. Mas por isso que eu coloco que a homeopatia nos dá trabalho, é mais trabalhoso, porque às vezes já teve paciente que eu precisei atender de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. Isso porque eu não queria que ele fosse para o corticoide, eu não queria que ele fosse para o antibiótico. Então a gente precisa ter uma vigilância maior, né? Já que nós não temos um pronto-socorro da homeopatia. Então isso, nós é que precisamos ficar a dispor desse paciente para poder também dar o atendimento a ele nessa hora que ele precisa. Precisaria muito questões financeiras para que o Sistema Único de Saúde implantasse melhor esse tratamento para os pacientes? Não, não. Ao contrário, né? A homeopatia ela é a medicina oficial da Índia, né? Justamente por questões financeiras. Né? Então, nós chegamos a ter um laboratório aqui no Pão Salgadinho, mas infelizmente ele não foi inaugurado, mas não funcionou, né? Foi terrível para a população. Então, você tem condição. Agora, precisaria de toda uma demanda, no caso até da formação dos colegas. Tem muitos colegas que até têm vontade de fazer, mas hoje aqui em Maceió nós não temos formação. Precisa sair. Hoje o mais perto é Recife ou Salvador, né? Mas ter como fazer tem. Porque eu digo se existem serviços de saúde com alopatia, por que não existir com homeopatia e com outras medicinas como a acupuntura, né? Então, tem como a gente fazer, sim. E sobre pacientes que já deixaram de tomar o remédio alopata e foi para a homeopatia, tem algum caso em que ele voltou, deixou o tratamento de homeopatia pela demora do resultado e se arrependeu ou teve alguma reação porque ele voltou a tomar o medicamento encontrado em farmácias? Ah, tá. Isso acontece, né? Ainda bem que não são todos, né? Isso acontece. Mas assim, principalmente quando são as pessoas que não aceitam o que o teu corpo demanda, porque se é um paciente que teve, vamos dizer, uma rinite ou uma asma o tempo inteiro, tem todo um processo que você não vai tomar medicação hoje para amanhã você ficar bom da alergia de uma vez. Vai de paciente para paciente a melhora, não é isso? Então, tem pacientes que evoluem mais rápido de uma asma, que são os sítios que você pode percorrer. Tanto a rinite, no caso da alergia respiratória, a rinite ou a dermatite ou uma alergia ou a asma, né, na parte do pulmão. Então, são os lugares que essa alergia pode percorrer. Geralmente você vai devagarinho saindo de um canto para o outro, né? Por isso que eu digo que criança é ótimo, porque é rápido essa evolução deles. Mas tem pessoas que dizem, eu já estou há tanto tempo e não saí disso. Na realidade, não é culpa da homeopatia, é o teu corpo que está
está demorando a conseguir corresponder, né, ao tratamento. Isso, mas não é que o medicamento não faça efeito, é que você está tão impregnado de medicação, então tudo isso é que vai levar esse tempo para você melhorar, mas não que a homeopatia não funcione, né? Então tem pacientes que, ou então, quando você tem, como eu expliquei, que você pode ter um sintoma agravado do que você já tem, vamos dizer uma tosse, você pode, quando começar a homeopatia, de repente você pode ter uma agravação dessa tosse. E aí eu lembrei agora porque uma colega chegou para mim e disse, para poder eu ficar boa eu tenho que sofrer. Eu digo, não é assim. Você pode começar com esse sintoma, não é? Despertar esse sintoma, mas aí a gente também vai ter como lhe socorrer dentro da própria homeopatia. Né? Então não é que você vai ficar sofrendo, você pode, o teu corpo, ele começou a responder desta forma e a gente está justamente para poder lhe ajudar nesse momento. O acompanhamento é diferente do tradicional, vamos dizer assim? O acompanhamento, na realidade, assim, a gente sempre depende de como, tudo depende do paciente e da patologia. Tem pacientes que eu peço para voltar geralmente com 2 meses, porque é o tempo que o teu corpo começa a responder, para poder você ter uma resposta melhor, tanto se piorou, se aquele medicamento não era realmente o mais indicado para você, ou se você agravou, o que foi que você apresentou. Porque, inclusive, a homeopatia, ela pode trazer sintomas que você teve na tua infância, porque ela está te reorganizando, né? Eu sempre coloco que é como você pegar uma estante e vai arrumar essa estante. Você não arruma tirando o livro e colocando o livro, você tira tudo para depois você reorganizar. Então, este momento é que você pode pensar que está piorando, mas você não está. Por isso que é importante a reavaliação. Então, muitas vezes eu tenho a segunda consulta, eu já fico só esperando. A segunda consulta, às vezes os pacientes chegam e dizem, não melhorei nada, só piorei. Eu digo, tá, vamos ver, o que foi que você paciência. piorou? Vamos ver, né? Então eu digo, olha, você está respondendo muito bem, você está indo no caminho certo, né? A gente está com a lógica da alopatia. Se o sintoma não acabou, é porque eu não melhorei. Na homeopatia não é assim. Se o sintoma não melhorou, a gente tem que ver o porquê. O que é que está fazendo com que ele continue, ou se você está trazendo um sintoma que você apresentou, que você teve na tua infância, tudo isso pode acontecer. Um prazo mais longo seria depende da doença, do problema da pessoa? Isso. Porque depende da tua patologia, mesmo, do teu organismo, tudo isso é que está em jogo. Teve algum paciente da senhora que deixou de tomar tanto o medicamento homeopático e alopático? Sim, teve um caso que eu achei super interessante, essa menina hoje está com uns 13 anos, eu acho. E na primeira consulta eu passei as gotinhas e passei um para a emergência, porque ainda tem essa questão que a gente também deixou de falar, das várias formas de tratar pela homeopatia. Depois eu te falo. E aí, foi interessante que na terceira consulta, o avô dessa menina entrou no consultório e disse, doutora, eu agora vou fazer uma confissão. Eu confesso que quando a minha neta veio aqui, e foi medicada com a senhora, só com esses 2 medicamentos, e um era só de gotinha, e tomar somente 2 vezes no dia, eu olhei assim e disse, isso não vai funcionar, né? Como? Que ela tinha um arsenal de medicação, e hoje ela vai ficar somente com essas 2 medicações, eu acho que isso não vai funcionar. E hoje eu vi que a minha neta tá boa, né? Ela não está mais indo para o hospital, ela não está mais indo para a emergência, que ela chegava a ficar até às vezes na UTI. Eu gastava não sei quanto todo mês de medicação e hoje ela está só nessas gotinhas e ela está bem, né? Então assim, é essa melhora, né? E é isso que nos dá prazer, né? Eu digo sempre que não é a questão somente financeira, também é o que você está vendo com o paciente na melhora dele, não é? De não precisar usar tanta medicação. Tanta droga, isso, né? Que na verdade claro, são drogas, claro, né? que assim, a homeopatia não é para você tirar todas as drogas que você usa, não. Você pode ter um problema de tireoide que pode precisar da medicação, você pode ter uma pressão alta, seja o que for, a tua diabetes, mas é você não usar tanto, usar quando for necessário, mas não demasiadamente, né? Então, infelizmente hoje nós vemos as superbactérias, justamente por essa coisa do imediatismo, as pessoas quererem a coisa para ontem. Então, ninguém pode mais adoecer, ninguém pode mais ficar doente, porque tem que tomar tudo que é de antibiótico, isso e aquilo, em situações que não são necessárias, né? Então, é por isso que
nos dá prazer quando a gente vê que uma criança que usava tanto corticóide, tanto antibiótico, coisa mensal, que é como mais recebo no consultório, pessoas que têm uso mensal de antibiótico, de corticoide, e você vê que elas estão livres desse uso. Então, isso nos dá uma satisfação enorme. Que bom. Questões de tratamento ginecológico. Há tratamento ginecológico para doenças, como hoje a sífilis está voltando, infelizmente, com força. A AIDS também, principalmente entre os jovens, apesar de tanta propaganda, de orientações para esses jovens. Há o tratamento ginecológico? Também. E assim, a razão maior, que é o objetivo maior da homeopatia, é justamente a prevenção. Então, eu tenho pacientes que são portadores de AIDS, mas que não desenvolveram a doença. Portadores do vírus, mas não são doentes, eles são infectados. Né? E vieram justamente para a homeopatia no intuito de melhorar a imunidade dele. Né? Então, a homeopatia trabalha justamente nessa ação de melhorar a tua imunidade e também nos problemas ginecológicos. Né? Então, tem várias medicações que você pode fazer, não só as medicações que a gente usa, que são todas via oral, mas também tem alguns medicamentos que você pode fazer endovaginais, de acordo com os sintomas que a paciente apresentar. E sobre a negatividade sobre a homeopatia? A medicina, há muitas controvérsias sobre a homeopatia, dizem que é comparado com o placebo, que são experiências feitas com remédios de farinha, com comprimidos de farinha. O que a senhora tem a falar sobre isso? Infelizmente, nós temos uma indústria farmacêutica muito grande, não é? E claro, ela não vai deixar espaço para que a homeopatia se desenvolva. Então, o quanto ela puder falar da homeopatia, ela fala. Mas eu digo para vocês que eu fico muito tranquila, que eu sempre coloco para os colegas, não precisamos provar nada. Os pacientes estão aí, são a nossa prova. Né? Então, eu não preciso estar dizendo que a homeopatia, defendendo, a homeopatia faz isso, faz aquilo, não. E para os próprios colegas no plantão, quando eles diziam, mas aquelas gotinhas não funcionam, né? Eu dizia, não tem problema, se você precisar, eu estou aqui para te medicar. Né? E assim, eu fico super feliz quando os colegas me procuram, né? Quando trazem os filhos, trazem a família, né? Eu lembro de um caso que foi um neurocirurgião que ligou para mim apavorado, que queria que eu visse o filho dele, né? E perguntando, Simone, quando que você pode vir? Quando que você pode ver meu filho? Eu disse, agora, traga ele, eu espero aqui no consultório, porque vai que você conversa com alguém e desiste, né? Então, assim, a homeopatia, ela tem essa ampla, ela pode funcionar em qualquer patologia, em qualquer idade, isso não tem nenhum obstáculo, né? E até porque a gente pode trabalhar junto. Né? Tem pacientes que eu atendo também na psiquiatria, que eu faço as medicações dele, da psiquiatria comum. Agora, com a homeopatia, você percebe uma melhora do paciente como um todo. Né? Então, é gostoso você ver os pacientes evoluírem como gente, como pessoa, como ser humano. Que o tratamento, que o seu trabalho está funcionando. Isso, né? Então, a gente pode trabalhar junto, não quer dizer que a gente vai trabalhar separado. Eu não vou deixar de passar um medicamento da psiquiatria para o paciente sem que, assim, à toa, de maneira alguma. Né? Agora, nos que eu puder usar só a homeopatia, eu acho fantástico. Doutora, eu quero muito agradecer a sua presença, foi ótimo tirar essas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas tinham dúvidas sobre esse assunto, sobre a homeopatia. Agradeço a sua vinda. Eu é que agradeço esse espaço, né? Porque como a homeopatia é tão combatida, né? Então nós agradecemos o espaço e estamos à disposição. Sempre que vocês precisarem, nós voltaremos. Obrigada. O Elas dessa semana fica por aqui. E se você quiser assistir esse e outros programas, pode acessar a nossa página no YouTube ou no Instagram. Até o próximo programa.